Você vê ou gostaria de ver de uma forma mais poética, fora da caixinha? Você gosta de arte? Você reconhece a importância da arte na história da humanidade? Você sabe que a arte pode transformar a sua vida, seja produzindo ou apreciando? Você tem com quem compartilhar? Meu nome é Marli Fronza. Eu sou artista visual e arte educadora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você sabe que quando compartilhamos interesses, ideias, conceitos, pensamentos, sentimentos, questionamentos, conhecimentos, nós enriquecemos nossas experiências e expandimos nossos olhares e nossas consciências. Juntos vamos mais longe. Pensa em como é ir só ao cinema, ao teatro, ao museu, a um show, a um jogo de futebol. Claro que é quem possa preferir ir só e que diga melhor só do que mal acompanhado. Tudo certo? Mas pensa no quão rico, alegre e construtivo é você ter alguém ao seu lado para ir compartilhando, comentando as coisas aí em tempo real, estimulando ideias, reflexões, exercitando junto com você, experienciando junto com você. E depois estender o assunto, conversa fora, com conversas produtivas. Você tem com quem compartilhar? Quando não temos com quem compartilhar, ou vivemos ou convivemos com quem não tem essa pegada, esse interesse, sensibilidade, fica difícil, fica bem mais difícil, porque parece que você está falando grego, os pontos não se juntam, não rola afinidade, ou pior, pode até desmotivar você. Ocorrem sabotagens, sabia? Até involuntárias. Atente para isso. Porque a percepção, a sensibilidade, a expansão da consciência devem ser sempre estimuladas e nunca sabotadas. Você tem com quem compartilhar? Se sim, maravilha, parabéns! Que sejam todos bem-vindos aqui. Se não, se é o seu caso, seus problemas se acabaram-se. Você não está mais só, estamos juntos aqui no canal Olho de Artista. E podemos compartilhar muitas coisas. Vamos juntos então desbloquear, ativar, amplificar e potencializar o seu olho de artista? E por olho de artista, entendemos a capacidade de ver poeticamente, além das aparências, além das cascas, exercitando a percepção, sensibilidade, criatividade, entre outras coisas. E por poético não se entende ser alienado, fora do mundo, e sim atento a tudo. E por sensível, entenda-se, nunca perder a capacidade de se indignar, de ser ativo, político e contestador. E para quê? Para que a sua vida seja uma experiência mais rica, produtiva e feliz. E não só uma breve
imperceptível passagem. Hoje nós vamos falar sobre apropriação na arte. Pode ser citação, intervenção, releitura, ressignificação. Eu vou lhe mostrar obras e artistas incríveis nas artes visuais, na literatura e música. Nas artes ocorre uma espécie de contaminação saudável, onde uns artistas são influenciados por outros, com um trânsito livre de ideias, conceitos, questionamentos, pensamentos artísticos, filosóficos, estéticos, poéticos. Ocorre um processo natural de influências entre artistas, onde umas ideias vão alimentando outras e assim as coisas vão se desenrolando, se transformando e desenvolvendo. O mesmo ocorre no campo das ciências ou das invenções, onde as descobertas de uns lançam luzes para descobertas e aprimoramentos futuros, ou seja, sempre pavimentando caminhos para o novo, o porvir. Artistas se apropriam de obras de outros artistas e as inserem nas suas criações. É importante salientar que cada um dos aspectos da apropriação tem diferentes técnicas, recursos, nuances. Existem linhas tênues entre elas. Há muitos olhares diferentes sobre a arte produzida através desses recursos, intervenção, citação, releitura, etc., que vêm sendo mais utilizados desde a arte moderna até a arte pós-moderna ou contemporânea. Existem apoiadores e existem críticos, que talvez não vejam com bons olhos essa prática. Talvez considerem que haja diferença entre a criação legítima e genuína, a gênese da obra, e uma construção amparada na criação alheia. Fica para pensar. Cada caso pode ser visto individualmente. Existem até implicações legais, direitos autorais. Artistas já foram processados por isso, sabia? Alguns podem se sentir prestigiados e outros roubados. No entanto, vou apresentar essas questões de uma maneira mais generalizada, com alguns exemplos de obras, de artistas, para facilitar a compreensão e ficar mais interessante, dinâmico e divertido. Lembre-se da subjetividade da arte. Como na medida em que o assunto vai fluindo, as coisas podem tomar diferentes rumos. Eu posso passar de um caso de citação para um de releitura, intervenção, ressignificação, apropriação X ou Y, que por vezes não são muito claras e definidas. Bom, vamos fazendo um passeio. O que é, então, apropriação? Em linhas gerais, significa tomar posse de algo que não lhe pertence, ou tomar para si, ou pode até comprar, né? Na arte, um artista pode tomar para si, se apropriar da obra de outro artista e incorporar na sua arte, seja
de que modalidade ou linguagem for, visual, musical, literária, cênica. Porém, não se apropriando da autoria da obra. Não diz que é dele. Só se apropria da obra na produção de outra obra. Ele a desloca do contexto. Pode ser da obra inteira, integralmente, pode ser de alguma parte ou detalhe, ou ainda mais sutilmente, de uma ideia, de um conceito, de uma forma, uma composição, uma posição, uma pose de modelo, arranjos, cores. De novo, essa apropriação não ocorre de forma que o artista queira se tornar dono, roubar a obra, dizer que é sua criação, porque já faz parte do processo do jogo a referência, a presença e reconhecimento da obra original. Nem sempre a apropriação é tão explícita. Às vezes ela pode ser assim uma breve citação, um micro detalhe. E a identificação desse detalhe ou da obra original ou do recurso utilizado por parte do observador depende do seu grau de conhecimento. No caso da obra de Edouard Manet, Almoço na Relva, que mencionei no vídeo feito especificamente sobre releitura, ele se apropriou das posições dos três modelos, ou seja, de um detalhe, de uma composição dentro da obra O Julgamento de Pares. Na releitura, ocorre geralmente a apropriação da obra integralmente. E claro que pode acrescentar ou suprimir detalhes, como fez Pablo Picasso nas suas 27 releituras de Almoço na Relva. Ou a releitura que Picasso fez de Las Meninas, de Diego Velázquez, onde dá para reconhecer perfeitamente a obra original. Dá até para imaginar os dois pintando ali, lado a lado, a mesma cena, e cada um fazendo do seu jeito. Claro que, na verdade, existe um lapso de tempo de 301 anos, entre 1656, quando Velázquez criou a obra, e 1957, quando Picasso fez não uma, não 27, mas 58 releituras de Las Meninas. Legal, né? E intervenção? O que é intervenção artística? Vem do interferir, alterar algo. É quando o artista acrescenta novos elementos à obra, que alteram a sua forma ou até mesmo o sentido. Pode ser temporária ou definitiva, na obra original ou numa reprodução. Quando, por exemplo, por ocasião de alguma data comemorativa, um monumento histórico recebe lá uma decoração especial, diferente, com luzes, etc., é uma intervenção temporária. Quando uma obra, um monumento é pichado, por exemplo, ele recebeu uma intervenção que pode até ser definitiva se não for retirada. Mas respeito é fundamental e indispensável,
Um artista não danifica a obra de outro artista, seja ele anônimo ou famoso. A intervenção também pode ser num espaço, como uma intervenção urbana, por exemplo, como fez o artista brasileiro Eduardo Strur, com sua instalação PETS em 2008 no Rio Tietê, em São Paulo, onde ele instala garrafas PET gigantes às margens do Rio Tietê, que recebe uma iluminação especial e chama muito a atenção à noite. Esse artista brasileiro tem obras incríveis que eu recomendo muito que você conheça. Procure lá, Eduardo Strur. E o que você acha que o artista quis dizer com essa obra, essa instalação, essa intervenção urbana? Coloque aí nos comentários. Marcel Duchamp, em 1919, fez uma intervenção na obra Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Não na obra original, claro, mas numa reprodução barata, um cartãozinho de quase 20 por 12. Desenhando a lápis um bigode e um cavanhaque. E deu o título L-H-O-O-Q, que na tradução seria Ela tem um rabo quente. Por que ele teria feito isso? Porque ele odiava Leonardo da Vinci? Ou odiava a arte renascentista? Não. Ele questiona o próprio sentido da arte, o mercado da arte, etc. Adiciona novos elementos à obra, gera impacto e questionamento e mostra que a arte sofre transformações com o tempo. E o quanto uma nova proposta artística pode mudar o olhar sobre aquela obra. Marcel Duchamp chama de objet trouvé, ou seja, objeto encontrado ou achados e perdidos, e inaugura o ready-made, que é a utilização de coisas prontas, de peças industrializadas, de objetos utilitários, que são ressignificados, ou seja, são deslocados do contexto original e recebem um outro sentido, um outro significado, no caso da arte. Como ele fez, por exemplo, com a famosa roda de bicicleta, que são apenas um banquinho branco e uma roda de bicicleta preta sobrepostos. Coisas comuns, mas que não exercem mais suas funções pretendidas. E sim, por graça e obra de um artista, tornam-se arte. Ou como no caso da fonte, onde ele pega um urinol da loja, igual a milhares de outros, assina um pseudônimo R. Muth, leva para um espaço expositivo sobre um suporte com o título Fonte e, por obra e graça do artista, torna-se arte. Lembra da questão apresentada na Bienal de Artes em São Paulo? Uma coisa é outra coisa quando muda de lugar? O que você acha? Com isso, ele levanta polêmica sobre o que é arte. E assim existe uma lista extensa de artistas que usam esses recursos. Também ocorrem apropriações de objetos e símbolos, palavras comuns.
que passam a representar um artista, uma marca ou uma empresa, como a maçã, por exemplo. Maçã em inglês, apple. Então a gente ouve apple, em vez de pensar na fruta, a gente pensa direto no quê? Na famosa marca de produtos eletrônicos, computadores, celulares. Ou no caso de cores, por exemplo, que representam os times de futebol. Se eu disser rubro-negro ou tricolor, a que times eu estou me referindo? Ou até mesmo quando um partido político ou uma ideologia política se apropria da bandeira, das cores de um país. E você provavelmente deve lembrar de outros casos e, se quiser, pode dar a sua contribuição aí nos comentários. É muito bem-vindo. Um exemplo muito interessante é a coroa. A coroa nos remete a quê? Reis, rainhas, príncipes, princesas, ou seja, é um símbolo clássico da monarquia. Mas Jean-Michel Basquiat se apropriou desse símbolo e ressignificou como um símbolo de contracultura, homenageando a monarquia da arte. E incorpora esse símbolo à sua arte, tornando-se uma assinatura artística sua, uma marca sua. Basquiat é um pintor neo-expressionista, conhecido como o primeiro afro-americano a fazer sucesso nas artes plásticas de Nova York, na década de 1980. A sua obra foge dos padrões convencionais. É rápida, pontiaguda, colorida, forte, agressiva, impactante, pulsante, expressiva. Por isso, neo-expressionista. A biografia e obra desse jovem artista, que faleceu precocemente aos 27 anos, é muito interessante. E podemos até apresentar aqui em algum momento. Existem documentários sobre a vida dele, muito interessante, vale muito a pena conhecer. Só a título de curiosidade, ele foi namorado da cantora Madonna, aquela, quando ela era ainda desconhecida. Olha só, veja se você reconhece. Basquiat desafiava a história da arte ocidental ao enfeitar figuras desprivilegiadas historicamente, como homens negros, atletas, músicos, escritores, com coroas, elevando-os à estatura real e sagrada. As coroas de Basquiat são simples, com 3 pontas. Muitas pessoas já desenharam coroas assim, crianças inclusive. Mas ele se apropriou dessa forma e elas estão direta ou indiretamente inseridas em muitas das suas obras, tornando-se, como eu disse, a sua marca, a sua assinatura artística. Os cabelos de Basquiat pareciam formar uma coroa, se tornando até ícone, sendo reproduzido por várias pessoas, artistas, como o cantor de Wicked, por exemplo. Olha aí. A arte de Basquiat não era expressada somente nas suas obras, mas também nos seus cabelos, nas suas roupas, nos seus gestos, nas suas atitudes.
E falando em atitudes, você já deve ter ouvido falar em Banksy. Lembra aquele artista de rua cuja obra, A Menina com o Balão Vermelho, foi recentemente leiloada por milhões e se autodestruiu até a metade? Lembra disso? Ele instalou um triturador dentro da moldura e assim que bateu o martelo, o triturador entrou em ação e triturou até a metade da obra. Foi impactante. E você acha que o comprador desistiu? Nada! A obra ganhou ainda mais valor. São essas coisas loucas que tornam difícil entender esse mundo do mercado das artes. O artista provoca e o mercado compra. Valoriza ainda mais. E falando em mercado de arte, eu não posso deixar de lhe contar, caso você não saiba, que um artista chegou ao extremo da provocação. Olha essa. O artista italiano Piero Manzoni, não foi agora, foi em 1961, chegou a ponto de encher 90 latinhas com suas próprias fezes e rotulou em várias línguas: merda do artista. E o mais interessante, ele vendeu essas latas de fezes a preço de ouro. 30 gramas de fezes igual 30 gramas de ouro. E pasme, elas foram vendidas. Algumas com o tempo explodiram por conta dos gases, mas uma delas, ao menos, alcançou em leilão 275 mil euros. Viu que loucura esse mercado de artes? Agora que entrei nesse assunto, eu vou precisar concluir com uma fala de Picasso, que consta no livro Pensamento Vivo de Picasso, da editora Martin Claret, onde ele diz, é longo, mas eu vou reproduzir um pedacinho só. Abre aspas, eu mesmo contentei desde o cubismo e muito antes a todos esses críticos, com todas as embromações que me ocorriam, e eles tanto mais me admiravam, quanto menos me compreendiam. E assim, Picasso faz fama e fortuna. Eu quero dizer com isso que Picasso não tem valor? De forma alguma. Só quero lhe dizer que existe um jogo maluco. E o que será que determina esses valores das obras de arte? Qual a relação entre valor artístico e comercial? O que você acha? Podemos falar sobre isso numa outra hora. Se você achar interessante, fala aí. E o que diria Vincent Van Gogh, sobre a comercialização das suas obras e esses valores exorbitantes, já que ele era avesso ao mercado das artes? Que será? Mais uma coisinha para pensar. Voltando a Banksy, que aparentemente tem consciência desse jogo e sabe jogar, Banksy é um artista de rua britânico, polêmico, contestador e genial com suas críticas sociais, suas ações surpreendentes e impactantes, cuja identidade é um mistério, ninguém sabe quem ele é. Ele criou
criou em 2017 2 painéis em homenagem a Jean-Michel Basquiat, perto do museu em Londres, onde seria realizada uma grande mostra das obras de Basquiat. Um dos murais representa um espantalho revistado pela polícia, inspirado no quadro de Basquiat de 1982, de título Boy and Dog in a Johnny Pump, que na tradução seria Menino e Cão no hidrante aberto, alguma coisa assim. Essa obra de Basquiat foi vendida por 100 milhões de dólares. Em sua conta oficial no Instagram, o enigmático artista inglês escreveu, abre aspas, retrato de Basquiat recebendo as boas-vindas da Polícia Metropolitana, uma colaboração extraoficial para a nova exibição de Basquiat. Talvez esse primeiro caso, esse primeiro painel, possa ser visto como uma releitura, onde mantém a obra original e acrescenta os 2 policiais, ou até uma intervenção, onde ele intervém com as imagens dos 2 policiais. Enquanto que nesse outro painel, podemos entender como uma citação, onde ele mostra pessoas fazendo fila à espera de um passeio a bordo de uma roda gigante cujos carros têm a forma de coroas de Basquiat, com o título Basquiat Room for Real, seja Basquiat de verdade, em uma referência à icônica obra de Basquiat Crow, Coroa, de 1983. E já que estamos falando em Banksy, veja isso. Essa obra foi disposta em 2014 na faixa de Gaza, em território devastado pela guerra. E com certeza você já reconheceu a referência à obra O Pensador de Auguste Rodin, que nasceu em 1840 e faleceu em 1917. Aqui, Banksy usa a obra de Rodin como referência e faz uma intervenção artística no espaço, nas ruínas da guerra, com os seus grafites. São vários outros, não só esse. A questão é por que Banksy escolheu inserir essa imagem icônica nesse contexto de guerra. Pense sobre isso e dê sua contribuição aqui nos comentários. Vamos trocar ideias. Ainda sobre apropriação, eu não posso deixar de falar desse que é um dos artistas que eu mais admiro e respeito. Desses que não deveriam morrer nunca. Franz Kreisberg. Nasceu em 1921 na Polônia e faleceu em 2017 no Brasil. Esse incrível artista polonês, mais brasileiro do que muitos brasileiros, usava a sua obra como um grito de socorro quase solitário, a favor da floresta, dos povos da floresta, denunciando as queimadas, as devastações, bem antes que o mundo se atentasse para isso. Ele se apropriou das árvores queimadas e as transformou em esculturas magníficas, em totens incríveis. Você precisa ver. Esse artista foi genial e generoso e ele merece toda a nossa reverência eterna.
externa. A apropriação artística também ocorre na indústria da moda, na publicidade. Muitas referências artísticas foram e vêm sendo utilizadas. Coleções foram criadas com inspiração nas obras de Basquiat. Roupas, tênis, camisetas, até Barbie. Tem o carro Picasso, que aí não tem uma relação com a obra, mas usa a assinatura do artista. Tem marca de eletrodoméstico que usou obra de Klimt. Tem marca de perfume que usou obra de Tarsila do Amaral. Tem campanha da Bombril que usou referências estéticas, artísticas, como o cubismo, por exemplo. Ou fez releitura da Mona Lisa de Da Vinci, entre outros e outros tantos casos. E ainda tem as paródias, que são como brincadeiras divertidas, irreverentes, criativas, que de certa forma vão popularizando a arte. E existem muitas com a Mona Lisa, mas olha essa que você já deve conhecer, a Mona Lisa e a Mona Crespo. São sacadas simples, mas muito inteligentes. E tem essa autópsia de Pablo Picasso, Salvador Dalí e Vincent van Gogh. Olha que sacada! Cada artista com suas vestes características, Picasso ali com as suas famosas listras horizontais e cada qual com seus órgãos internos pintados conforme os seus estilos. Muito criativo, muito legal isso. Mas não pense você que essa questão de apropriação se restringe ao mundo das artes. Nós praticamos constantemente a apropriação nas nossas falas, nas nossas citações. Como, por exemplo, quando em meio a uma fala, mencionamos um provérbio, tipo, afinal, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Ou uma referência histórica, em caso de traição inesperada, embora toda traição seja inesperada, né? Até tu, Brutus, se referindo à frase emitida por César, o ditador romano, quando assassinado. Ou recebi um presente de grego, referindo-se ao cavalo de Troia. Ou uma frase da literatura, da poesia, quando em situação de impasse diz: e agora, José? Poesia de Carlos Drummond de Andrade. Ou tem uma pedra no meio do caminho tem uma pedra. Ou até fazendo um trocadilho, né? Tem uma montanha no meio do caminho, tem um poste no meio do caminho. Tudo isso remete a Drummond. Ou uma frase filosófica, ou uma máxima, tipo, ser ou não ser, eis a questão, de William Shakespeare, da peça Hamlet. Ou conheça-te a ti mesmo, de Sócrates. Viu que legal? Mas só é possível reconhecer, identificar e até usar citações se elas estiverem no nosso repertório, se nós a conhecermos. Aí está a graça da coisa. Podemos ver também citações na música, com a sonoridade, o ritmo, uma frase melódica, um trechinho, algo que remeta a uma determinada obra, ou música, ou artista,
Como quando o instrumentista, em meio a uma performance ou no improviso, em algum momento, introduz um trechinho, mesmo que 2, 3 notinhas de uma outra música, desde que faça sentido, lógico, não é aleatório de qualquer jeito. E isso não é desrespeitoso, não é plágio, ao contrário, é um tributo, uma homenagem, um carinho, ou até mesmo uma crítica, é uma citação. Como, por exemplo, quando em algum momento, ou para finalizando a música, ele coloca um trechinho do hino nacional. Já vimos muito isso, né? Imagine se finalizasse a música Gente Humilde, composição de Garoto, Chico Buarque, Vinícius de Moraes, com um trechinho do hino nacional. Pensa no sentido, pensa no que dizem as duas letras, pensa no paradoxo. Ou se, por exemplo, em algum momento, tocasse essas duas notas. É o meu marido na guitarra. Qualquer músico que pesquise música instrumental vai identificar na hora que é uma referência ao trompetista Miles Davis. Uma citação da música So What, que na tradução é "E daí?". Procure ouvir, é linda. E voltando ao hino, eu não posso mostrar aqui, mas vou deixar na descrição o link. E recomendo fortemente que você veja depois. Eu me refiro ao que o lendário guitarrista Jimi Hendrix fez com o hino americano no Festival de Woodstock em 1969. Ele executa o hino americano na guitarra e reproduz sons caóticos de bombardeios, de guerra. Lembrando que naquele momento estava acontecendo a Guerra do Vietnã, de 1955 a 1975. Muitos jovens morreram. E o que ele fez? Ele se apropriou do hino e o apresentou de forma forte, visceral, caótica, dolorosa e crítica, tanto na interpretação do hino quanto na inserção de efeitos sonoros. É incrível e você merece ver isso. As letras das músicas também podem trazer citações, palavras ou frases de outras obras, de outras músicas ou poesia. Como quando Caetano Veloso diz: navegar é preciso, viver não é preciso, na música Os Argonautas. Ele faz referência a Fernando Pessoa, poeta português que nasceu em 1888 e faleceu em 1935, que usou essa frase no poema Navegar é Preciso. E no próprio poema, Fernando Pessoa diz que essa frase era usada por antigos navegadores. E ela foi criada pelo general romano Pompeu para encorajar os seus marinheiros. Viu como as coisas são revisitadas e revitalizadas?
citações de citações, muito legal isso. Também dá para, numa única obra, trazer muitas citações, como fez Caetano Veloso na música Vaca Profana, de 1984, onde ele cita artistas visuais, músicos, movimentos culturais, lugares, principalmente Espanha, e faz várias referências interessantes. À primeira vista, pode parecer uma mistura caótica de coisas sem sentido, porém, se olharmos mais atentamente, podemos reconhecer essas referências e entender a riqueza dessa obra, dessa letra. Mas, de novo, precisamos ter repertório para identificar as citações. Como eu sou artista visual, minha tendência natural seria trazer reflexões mais para o campo das artes visuais. Mas como eu também tenho um pezinho na música e, afinal de contas, a arte não tem fronteiras. Quem gosta de arte está aberto a todas as modalidades e a todas as linguagens, e é assim que tem que ser. Por isso, sempre que eu posso, eu faço essas conexões. Lembrando que, quando se fala em leitura, interpretação de arte, é uma via de mão dupla. E são muitas possibilidades. Existem questões mais objetivas, existem questões mais subjetivas. A arte está sempre aberta. Às vezes, o próprio artista pode descrever a obra. E quanto mais detalhes ele dá, mais ele fecha essas possibilidades. Se o artista diz A, quem é que vai dizer B? No caso dessa música, Vaca Profana, que eu saiba, Caetano não disse mais do que, abre aspas, estava na Europa e, atendendo a um pedido de Gal, fiz essa canção de refrões mutantes que são difíceis de memorizar. Na verdade, é também uma canção sobre Gal, ou melhor, procura dialogar com a persona pública de Gal. Tem umas sacações bacanas, fecha aspas. Caetano disse isso em 2003. Então, vamos conhecer essa música? Se você já a conhece, talvez agora possa ver com outros olhos. Se não conhece, conhecerá agora. Infelizmente, não posso rodar essa música aqui por questões de direitos autorais, etc, né? Vamos evitar problemas, né? Então, eu vou mostrar a letra e você ouve aí depois com calma, certo? Eu poderia só apresentar a letra e identificar, apontar as citações para você. No entanto, penso que, já que estamos aqui, por que não, né? Vamos aproveitar esse momento para exercitarmos juntos a nossa leitura. Eu vou fazer a minha leitura, claro que também fundamentada em muita pesquisa, mas eu vou dando aqui os meus pitacos e depois você pode contribuir com os seus pitacos aí nos comentários, certo? Eu digo isso porque cada um pode ler de uma maneira diferente. Beleza. Então, olha só essa imagem do Caetano que representa bem, né? Uma fotografia muito, muito linda, né?
Então, para começar, o título já é impactante, vaca profana, né? Mexe com esse antagonismo entre o sagrado e o profano, porque a vaca é sagrada em muitas culturas e sacrificada em outras. A mulher é sagrada em algumas culturas e sacrificada em outras, de uma certa forma. O sagrado remete a uma religiosidade e o profano é o oposto, a ausência de religiosidade, que transgride as regras sagradas. E o que diz a letra? A letra diz, eu vou lendo a letra e apresentando as citações. Respeito muito minhas lágrimas. Então, respeito as minhas tristezas, meus sofrimentos, minhas cicatrizes, minhas lutas. Mas ainda mais minhas risadas, ou seja, valorizo minha alegria, minha felicidade, as minhas vitórias. Inscrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Quem é essa mulher sagrada? É Gal, que é famosa, que é um ícone, que é uma formadora de opinião. Então, Caetano vai falar através da Gal. Vaca profana, põe teus cornos para fora e acima da manada. Ou seja, os cornos representam poder, força. Põe teus cornos para fora, sai desse lugar comum, olhe acima de tudo isso. Seja diferente, não seja uma vaca de presépio. Repete, vaca profana, põe teus cornos para fora e acima da manada. Dona das divinas tetas, dona, detentora dessa coisa sagrada. Essas suas divinas tetas nos trazem o néctar, nos trazem a energia boa, nos emana força. Derrama o teu leite bom na minha cara, ou seja, eu quero essa energia que você me traz. E o leite mau na cara dos caretas. Quem são os caretas? Os reacionários, os que se opõem ao novo. Eles não merecem. Derrame para eles o leite mau. O sentimento aqui seria o quê? Revolta, desprezo pelos caretas. Segue a movida madrilenha. O que é a movida madrilenha? É um movimento contracultural que surgiu em Madrid em meados da década de 1970 e se estendeu na Espanha. Também te mata Barcelona, que ele faz um trocadilho, porque existia em Madrid uma revista de música chamada Madrid te mata. Então ele faz um trocadilho e diz, também te mata Barcelona. Nápoles, pino, pi, paus, punks. Nápoles é uma referência a Nápoles, cidade do sul da Itália. Pino, ao cantor napolitano Pino Daniele. Pi, ao cantor Pi de lo Serra. Paus, ao cantor catalão Pau Riba. Punks é um movimento contestador que usa roupas, cabelos diferentes, piercings que a gente conhece. Picassos movem-se por Londres. O que seria isso? São figuras exóticas que transitam em Londres com cabelos pintados, coloridos. Então ele associa essas figuras com as obras de Picasso. Bahia, onipresentemente. Bahia é a terra natal de Caetano. Está sempre presente nele. Rio e Belíssimo Horizonte, quer dizer, Rio, Belo Horizonte, depois ele cita São Paulo também, uma referência ao Brasil. Então, Bahia, onipresentemente, Rio e Belíssimo Horizonte. Vaca de divinas tetas, la leite buena toda en mi garganta, la mala leite para los poetas. Aqui ele usa o idioma espanhol e diz, o leite bom na minha garganta. E o leite mau na cara dos puretas. Quem são os puretas? Puretas é uma gíria espanhola que se refere aos caretas. Então, puretas são caretas. O sentimento aqui ainda é de desprezo e
vingança. Quero que pinte um amor Betânia. Aqui ele se refere à irmã dele, que é a cantora Maria Bethânia. Stevie Wonder é um cantor americano que é cego. Talvez ele faça alguma relação com amor cego, alguma coisa assim. Andaluz. Andaluz refere a Andaluzia, que é uma região espanhola. Como o que tive em Tel Aviv. Tel Aviv é uma cidade na costa de Israel. Perto do mar, longe da cruz. O perto do mar talvez tenha uma relação com a liberdade e a cruz com julgamentos, regras, dogmas. Mas em composição cubista se referindo à corrente de arte moderna criada por Braque e Picasso, meu mundo é Thelonious Monk Blues, ou seja, o mundo dele é a música. E Thelonious Monk é um pianista e compositor de jazz americano que é uma referência para os músicos. Então, mas em composição cubista, o mundo é Thelonious Monk. Dona das divinas tetas, quero teu leite todo em minha alma. Aqui ele coloca uma conotação mais espiritual. E nada de leite mal para os caretas. Então o sentimento aqui já ameniza a raiva e a necessidade de vingança. Então, nada de leite mal para os caretas. Sou tímido e espalhafatoso, ou seja, uma contradição, né? Torre traçada por Gaudí. Quem é Gaudí? Gaudí foi um arquiteto espanhol genial que criou estruturas lindas e exóticas. São Paulo é como o mundo todo, ou seja, no fundo é tudo igual. No mundo, um grande amor perdi. Caretas de Paris e New York, sem mágoas, estamos aí. Ou seja, sou como uma provocação, né? Se vocês são caretas, se vocês não gostam, tô nem aí, eu vou, né? Caretas de Paris e New York, sem mágoas, estamos aí. Dona das divinas tetas, teu bom só para o oco, minha falta. Ou seja, só onde falta, só onde está oco, só onde precisa. E o resto inunde as almas dos caretas. Ou seja, para mim, só o suficiente e necessário, o resto você pode dar tudo para os caretas, porque eles precisam mais. Então, o sentimento aqui é mais de compaixão e generosidade. Mas eu também sei ser careta. Aí entra uma conotação de humildade, né? Eu não sou tão melhor, eu também sou um pouco careta às vezes. De perto, ninguém é normal, ou seja, somos todos iguais. Talvez você também seja um pouco careta, um pouco louco, e eu talvez seja um pouco careta, um pouco louco. E às vezes segue linha reta, ou seja, dentro das regras. A vida é meu bem, meu mal, ou talvez a vida seja assim mesmo, tipo um jogo, quem é que sabe, né? No mais, as ramblas do planeta, o que são as ramblas? Ramblas são pequenas ruas que se juntam num determinado ponto. Ou um passeio onde as pessoas se encontram para beber. Horchata de chufa é uma bebida não alcoólica feita com noz da Catalunha. Siusplau é uma expressão catalã, por favor. Então fala, no mais, as ramblas do planeta, horchata de chufa siusplau. Deusa de assombrosas tetas. Antes era dona ou vaca, agora é deusa de assombrosas tetas. Gotas de leite bom na minha cara. Ou seja, só o suficiente mesmo, mas gotinha tá bom. Chuvas do mesmo bom sobre os caretas. Eles precisam mais, dê para eles. Então observa que começa com o tom de revolta,
raiva, que vai diminuindo e termina com um tom de compaixão e humildade. Finaliza com um ping-pong, um movimento contraditório, um vai e vem, e acaba com um ato de generosidade. Assim, la mala leite para os puretas, nada de leite mal para os caretas, o leite mal na cara dos caretas, chuva do mesmo bom sobre os caretas, e o resto inunde as almas dos caretas. E assim a gente termina Vaca Profana. E eu sugiro que você ouça essa música com atenção. Veja com a Gal, com Caetano, e também tem um vídeo que eu gosto muito, embora altere um pouquinho a letra, com o Caetano e o Mr. Catra. Ficou muito lindo. E uma pequena curiosidade sobre o Caetano. Você sabe que Caetano, junto com o Gil e outros, foi um dos idealizadores do movimento tropicalista, né? Mas você sabia que esse nome tropicalista ou tropicalismo veio do título de uma obra de um artista plástico brasileiro, Hélio Oiticica, a obra Tropicália de 1967, olha ela aí. E para finalizar esse nosso papo de hoje, olha que legal, ainda na área de música, nós temos o trabalho do DJ, disc jockey, que consiste na apropriação das músicas que ele escolhe previamente, a depender do público que ele irá atender, e usando equipamentos específicos, ele explora possibilidades de criação, misturando faixas de músicas. Ele se apropria de temas existentes e faz remixes, misturando ritmos, sequências musicais para criar novos sons. Olha que legal! E só para lembrar, quanto mais as culturas, as artes se misturam, mais ricos, inusitados e interessantes são os resultados. E concluindo, nada de errado em se apropriar de ideias, no sentido de, através delas, buscar novas possibilidades, expandir. No entanto, sempre respeitando a autoria. A apropriação artística não é copiar, não é roubar, não é desrespeitar. É inspiração inspirada em inspiração. É vida fluindo. O mundo está em constante movimento e a arte está sempre em processo de transformação, como dizia Marcel Duchamp. E tudo se retroalimenta, as artes, as ciências, a vida. E é lindo ver o que faz uma boa dose de sensibilidade, inteligência e criatividade. Observe você que nós assimilamos experiências alheias o tempo todo, somos esponjinhas. Seja das artes, da ficção, dos filmes, da literatura, das histórias, da história, das pessoas próximas a nós. As experiências alheias nos inspiram. E quanto mais rico for o nosso repertório, mais interessante será a nossa jornada. Nós tentamos imitar, reproduzir e ajustar essas experiências às nossas necessidades, fazendo nossas próprias releituras e significações de valores, de comportamentos. E assim
Vamos nos construindo, desconstruindo e reconstruindo a cada dia. Vamos nos ressignificando. Falando de uma forma mais prática e palpável, quando você pega um objeto e transforma em outra coisa, você está ressignificando. Quando você transforma uma calça jeans velha numa bolsa, você está ressignificando. Então, como sugestão, você poderia fazer um exercício de ressignificação. Você poderia transformar alguma coisa em outra coisa. Ou apenas mudar de lugar para ver o que acontece. Ou, se você quiser ir mais fundo, assim como Basquiat, que se expressava com a sua arte, com o seu corpo, com o seu cabelo, com as suas roupas, suas atitudes, você pode expressar uma ideia, um sentimento, um tema com o seu corpo, usando os recursos de que você dispõe, seus cabelos, suas roupas, acessórios, maquiagem e tudo o que você quiser. Solta a imaginação. Se puder, registre, fotografe e depois conte aí pra gente. Compartilhe. Muito obrigada pela sua luxuosa companhia e participação. Um imenso abraço e até a próxima!